Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Meu nome é Telvino Andrade, sou professor de História da Rede. E hoje o tema que eu tenho para trabalhar com vocês, o aluno do 9º ano, é neoliberalismo e globalização. O que é neoliberalismo? Seria, por definição, o conjunto de ideias e reafirmações dos valores liberais originados do liberalismo econômico do século XIX, que tomou forma na primeira metade do século XX e, a partir da década de 80, ressurge com um novo contexto. As políticas neoliberais defendem, sobretudo, a não participação do Estado na economia, pregando a total liberdade de mercado, na qual o mesmo se autorregula e que, através desse princípio, seria possível alcançar o desenvolvimento social de uma nação. Ou seja, gente, uma das características do neoliberalismo é deixar que o Estado, a economia do Estado, fique desagregada ao governo. Ou seja, cabe ao governo trabalhar apenas em áreas mais sociais, deixando a economia correr livre, certo? Sem a responsabilidade do Estado. Os valores defendidos pelo neoliberalismo exigiam uma menor interferência do Estado no processo de atuação do mercado, deixando que os mesmos produzissem suas próprias regras. Deixava-se o Estado restrito a um conjunto limitado de tarefas tais como defesa nacional, a regulação jurídica da propriedade, execução de algumas políticas sociais. Cabia ao Estado, o Estado ficava atrelado apenas nessas partes. No neoliberalismo, as prioridades estariam voltadas para o maior aumento do setor privado da economia. Isso quer dizer, o Estado faria uso de políticas de abertura de mercado como corte de impostos, a retirada de incentivos a alguns setores da economia e privatizações de empresas estatais, que pode ser benéfica ou não para a população de cada Estado. A partir dos anos 80, vários governantes, principalmente das potências ocidentais, começaram a implantar em seus países políticas neoliberais. Entre elas estão Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra na época, Ronald Reagan, que era praticamente o presidente norte-americano na década de 80, e o primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl, que era quem estava à frente do meio político da Alemanha também na década de 80. Praticamente foram os primeiros países a implantarem essa política chamada política neoliberal. E aqui, eu tenho aqui dois presidentes, aqui na América do Sul, ditador chileno Augusto Pinochet e o presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Em seu governo, Fernando Henrique Cardoso, ele vai promover uma série de privatizações de empresas públicas. Ou seja, ele vai ser um dos presidentes que vai dar o pontapé inicial para essa política chamada política neoliberal. Agora eu vou falar um pouquinho de globalização. Falei de neoliberalismo e falar um pouquinho de globalização. E o que é a globalização? O que devemos chamar de globalização deve-se, sobretudo, ao aprofundamento dos processos de integração social, como a economia, a política e a cultura, impulsionada pela evolução e pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação, principalmente na segunda metade do século XX e, posteriormente, do século XXI. Temos aqui uma imagem, abaixo, ao lado daria a ideia de um mundo integralizado, através do processo de globalização. Surgido no início da década de 80, o termo globalização tem como referência a grande oportunidade de negócios gerado a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na área de telecomunicações e também pela desregulamentação e liberação dos mercados frutos de políticas neoliberais. Vocês estão vendo aqui um telefone, ainda do início do século XX, e um equipamento ultramoderno, praticamente um tablet, um celular, que é bastante utilizado, um computador que é bastante utilizado nas transações comerciais nos dias atuais. Quando se fala no termo globalização, refere-se, sobretudo, ao meio de como os países, as empresas e as pessoas realizam negócios. A rapidez com que eles são feitos, gerando a possibilidade de sua expansão, que antes estava limitada ao seu mercado de atuação.
Isso seria a interligação do mundo numa nova fase de expansão do capitalismo. A tecnologia vai alavancar esse processo, praticamente, desse processo de globalização. E a tecnologia, o uso dessa tecnologia, ela vai impulsionar mais ainda essas características do mundo totalmente globalizado. Aqui na imagem ainda temos a sala de operação de negócio da Bolsa de Valores de São Paulo. Um dos efeitos da globalização no mercado de trabalho foi o movimento dos empregos migrando para onde a mão de obra fosse mais barata, com a produção de artigos distribuídos entre vários países, para assim obter a redução de custos e ganhar proveito na competição e no acesso destes mesmos produtos nos diversos mercados consumidores. O surgimento da internet, rede mundial de computadores, permitiu um fluxo de troca de ideias e informações nunca antes visto na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada a trabalhar numa empresa local, agora ela mesma poderia expandir seus horizontes, tornar-se parte da imprensa e observar as tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira do idioma. Ou seja, a internet também vai alavancar esse processo de globalização. E a globalização vai trazer benefícios e também vai trazer, infelizmente, a parte boa e a parte ruim. O que é que tem de benefício da globalização? Revolução dos transportes, revolução das telecomunicações, a descoberta de novos medicamentos graças ao surgimento de novas tecnologias, o aumento da produção de alimento, e a melhora dos procedimentos de tratamento do solo, desenvolvimento de novas técnicas na área de construção civil. E o que é que ela traz de desvantagem? A danada da globalização. Maior rapidez com que as crises financeiras se espalham, países em desenvolvimento mais sujeitos aos impactos dessas mesmas crises, aumento de desemprego em escala global, exclusão de países que não conseguem se adequar ao processo de globalização. Pessoal, aquele país emergente, aquele país que está com sua economia ainda tentando se sobreviver diante do mercado mundial, uma crise mundial, se uma grande potência ela entra em crise, vem esse efeito dominó e pode praticamente prejudicar principalmente essas nações mais pobres, essas nações praticamente que têm uma economia ainda em desenvolvimento. Diante disso, meus alunos do 9º ano, eu vou passar para vocês um desafio. E o desafio de hoje vai ser esse daqui. Na sua opinião, a globalização ofereceu mais vantagens ou desvantagens para o meio social nos dias de hoje? Justifique suas respostas. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão descrever se, na opinião de vocês, esse processo de globalização oferece mais vantagens ou desvantagens para o meio social nos dias de hoje. Se apareceu vantagens, justifica. Desvantagem, justifica. Ah, professor, eu acredito que, em parte, uma parte acha que é vantajoso, outra parte não, justifica essa parte de vocês. Coloque depois no portal de vocês, no canal do portal Juazeiro de Educação, Aula em Rede, e eu desejo a todos vocês bom estudo e fique com Deus.